Olá, turminha do sexto ano, como vocês estão? Hoje nós iremos ter como tema de aula as características gerais dos seres vivos. Daremos início à terceira unidade do ano letivo de 2020. O capítulo que retrata essa temática é o capítulo 6 do livro de vocês, da página 132. Então, hoje, nós iremos entender qual é a característica que tem que ser em comum em todo ser vivo para que ele seja considerado vivo. Primeira característica que um ser vivo tem que possuir para ele ser considerado vivo é a presença de célula. Segunda característica, todo ser vivo, ele precisa nutrir e ter o seu metabolismo próprio. Todo ser vivo, ele se movimenta. Ele reage a algum tipo de estímulo. Todo ser vivo, ele cresce, se desenvolve, se reproduz. Todo ser vivo, ele tem a capacidade de gerar filhos. Todo ser vivo, ele tem a possibilidade de ter uma variação genética, de serem selecionados de forma natural, através do processo de evolução, como também do processo de evaporação, de adaptação. Desculpe. Todo ser vivo, ele também tem o seu ciclo vital. Aquilo que nós já estamos cansados de saber. Todo ser vivo, ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Quais são as características gerais dos seres vivos? A primeira que nós vamos ver agora é que todo ser vivo, ele é formado por célula. Existe uma teoria chamada de teoria celular. É a teoria que diz que todo ser vivo, para ser considerado vivo, ele tem que ter célula. Se ele não tiver célula, ele não pode ser considerado um ser vivo. Mas, turminha, o que é uma célula? Célula é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Existem dois tipos de célula. A célula, ela pode ser uma célula procariótica, no caso dessa célula aqui, ou ela pode ser uma célula eucariótica. Mas, professor, qual é a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica? Quem é que vai possuir célula procariótica? Quem é que vai possuir célula eucariótica? Quem não tiver núcleo em sua célula vai ser uma célula do tipo procariótica. Quem possui núcleo vai ter uma célula do tipo eucariótica. Os únicos seres que possuem célula procariótica são apenas as bactérias. Toda bactéria, seja ela uma cianobactéria, seja ela uma arqueobactéria, elas têm célula do tipo procariótica. Então, todos os restantes dos seres vivos, seja ele qual for, teve célula e não é bactéria, a célula que ele vai possuir vai ser uma célula eucariótica. Existem vários tipos de célula. Eu posso dar como exemplo para vocês as células do nosso sangue, chamadas de células sanguíneas, que são as hemácias, as células do nosso músculo, os neurônios, que é uma célula nervosa, as células do nosso osso. E aqui eu tenho duas células, uma célula animal e a outra que a gente chama de célula vegetal. Aqui tem a diferença de uma célula animal para uma vegetal. Prestem atenção em apenas 3 estruturas que eu vou mostrar agora. Toda célula vegetal possui todas as estruturas da célula animal. Só que a célula vegetal, ela tem 3 estruturas a mais, que é o que a gente chama de vacúolo central ou chamamos outra de cloroplasto e tem outra estrutura chamada de parede celular. Mas, professor, por que é que a célula animal, ela não tem vacúolo central, ela não tem parede celular e ela não tem cloroplasto? Porque a função dessas 3 estruturas está estritamente ligada
a célula que realiza a fotossíntese. E nós já sabemos que todo ser vegetal, toda planta realiza a fotossíntese. E ele só consegue realizar justamente por causa dessas três estruturas aqui. Mas qual é a função de cada estrutura dessas três? Pessoal, eu não vou focar nisso agora. Por quê? A próxima aula, nós vamos estudar a função de cada estruturazinha dessa aqui. No momento, eu só quero que vocês entendam que a célula vegetal possui três estruturas a mais que a célula animal. Mas a célula animal, ela possui todas as estruturas que a célula vegetal, exceto essas três. Ok? Seguindo. Aqui a gente tem a célula de uma bactéria. A célula de uma bactéria, que é uma célula procarionte, ela é uma célula que tem um flagelo, tem citoplasma, tem parede celular, tem membrana plasmática. Na verdade, a gente diz até que a célula bacteriana, ela tem um formato de capsídeo, porque ela parece justamente com a cápsula, né, com um medicamento, aquela cápsulazinha que a gente toma de medicação. Nós vamos estudar todas as estruturas na próxima aula. Outra característica dos seres vivos, pessoal, se nutrir, ter seu metabolismo. Nós, seres humanos, somos nutridos e mantemos o nosso organismo vivo e em funcionamento através da alimentação. O alimento, pessoal, é ele que nos vai fornecer todos os nutrientes necessários que necessitamos para podermos desempenhar todas as nossas funções vitais. Mas os seres se nutrem de várias formas. Vou citar para vocês duas delas. Os seres, eles podem se nutrir produzindo o seu próprio alimento, no caso das plantas, no caso das algas, realizando o processo de fotossíntese, mas tem seres que são incapazes de produzir seu próprio alimento pessoal, como, por exemplo, a bactéria, fungo, protozoário, animais, não realizam o seu próprio alimento, não produzem. E eles adquirem como? Comendo, se alimentando. Mas, a exemplo das bactérias e dos protozoários e dos fungos, eles são seres, por exemplo, que a gente chama de decompositores. Decompõem a matéria orgânica. É dessa matéria orgânica, se alimentando de seres mortos, que esses seres aqui conseguem obter energia, conseguem se nutrir. E os seres humanos conseguem se nutrir através da alimentação. E agora nós vamos ver quais são as duas formas de metabolismo. O metabolismo, ele se divide em anabolismo e catabolismo. Professor, qual é a diferença entre um e outro? A diferença, pessoal, é que no anabolismo você produz nova substância. No catabolismo você degrada. Então, aqui eu produzo, aqui eu degrado substância. Essa é a diferença entre anabolismo e catabolismo. Olha outra característica que todo ser vivo possui. Reagir a estímulo, pessoal. Existe essa planta aqui que é chamada de dormideira, que ela é uma planta que quando você passa nela, toca nela, a folhinha fecha. O que é isso? Nada mais é do que a gente chama de reagir a um determinado estímulo. E essa reação a estímulos do ambiente, ela só acontece porque os seres vivos têm essa característica de reagir, tá? Nós temos que alguns organismos que, mesmo percebendo as alterações ao redor, eles não conseguem desenvolver movimentos. E, neste caso, depende de agentes externos, como, por exemplo, a água, o ar, ou outros seres vivos, para que eles possam se deslocar. Mas eles não deixam de se movimentar. Outra característica dos seres vivos, pessoal, crescer. Olha aqui o ser humano se desenvolvendo, crescendo, dentro do útero da mãe. Olha o sapo. O sapo tem um período da vida que ele está com cauda, mas quando ele está na fase adulta, ele perde essa cauda. Por que ele perdeu? Porque ele se desenvolveu. Olha o feijão. O feijão também se desenvolve. Eu tenho aqui um grão que está germinando, se desenvolvendo, até chegar a uma fase. Isso é característica de ser vivo, tá?
todo ser vivo que possui célula, pessoal. Isso a gente precisa lembrar também com relação à sua quantidade. Eu pulei isso aqui é importantíssimo. Tem seres vivos que só tem uma única célula. Quando o ser vivo ele apenas tem uma única célula, a gente diz que ele é um ser unicelular. Quando o ser vivo tem duas ou várias células, ou mais células, significa dizer que esse ser ele é chamado de ser multicelular. Outra característica dos seres vivos, pessoal, reproduzir. Pessoal, a reprodução, creio eu que é uma das características mais importantes dos seres vivos. Por quê? Porque é a garantia que aquela espécie não vai se extinguir. É a garantia que aquela espécie ela vai se perpetuar. É aquela garantia que aquele ser vivo que existe hoje não vai deixar de existir amanhã. Há dois tipos de reprodução. Aquela reprodução que eu tenho a presença de gametas e aquela representação que eu não tenho a presença de gametas. Quando eu digo que eu tenho a presença do gameta masculino com o gameta feminino, eu digo que aquela reprodução é chamada de reprodução sexuada. Quando eu digo que aquela reprodução ocorreu na ausência de gametas, a gente chama que aquela reprodução é chamada de reprodução assexuada. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, bem simples. Olha aqui a estrela do mar. A estrela do mar, ela é um animal do grupo dos invertebrados, que a gente chama de equinodermos. Vocês vão estudar isso no próximo ano. Como é que uma estrela do mar ela se reproduz? Se um braço da estrela do mar for quebrado, aquele braço quebrado vai dar origem a uma nova estrela. Esse tipo de reprodução é chamado de regeneração. E por que eu digo a vocês que ela é um tipo de reprodução assexuada, pessoal? Porque não tem uma presença de gameta masculino, não tem uma presença de gameta feminino. Eu não tenho uma fecundação ocorrendo para que uma nova estrela ela surja. Ao contrário, eu apenas tenho uma estrela que se quebrou e que ela vai ser clonada e dar origem a uma nova estrela. Por que eu digo que ela vai ser clonada? Porque ela vai conter as mesmas características genéticas e hereditárias daquela estrela que se quebrou. Diferente da reprodução sexuada. Porque uma das características da reprodução sexuada nada mais é do que a variabilidade genética. Pensem comigo, pessoal. Meu pai e a minha mãe tiveram 3 filhos, eu e 2 irmãs. Por mais que nós 3 sejamos filhos do nosso mesmo pai e da mesma mãe, nós 3 somos até semelhantes, somos até parecidos, mas nós não somos iguais. Nós somos totalmente geneticamente diferentes. Só existe, nesse caso, uma exceção, que é quando há a presença de gêmeos idênticos. Aí sim, o gene ele é idêntico. Fora isso, pessoal, nós somos apenas semelhantes da mesma espécie. Mesmo que sejamos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nós somos geneticamente diferentes. E graças a esse tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. Outro tipo que eu vou falar, outra forma de reprodução agora é com relação a esses 3 tipos aqui, pessoal. Ó, a fecundação, a autofecundação e a fecundação cruzada. Qual é a diferença? Pessoal, fecundação é espermatozoide entrando no óvulo. A união do espermatozoide com o óvulo dá origem a uma célula ovo chamada de zigoto. Todos nós um dia já fomos uma única célula. Nessa situação, a gente chama isso de fecundação. E o que é a autofecundação? Pessoal, autofecundação é você fecundar você mesmo. Tem condições? Tem. Tem plantas que faz isso. Tem plantas que tem tanto gameta masculino como gameta feminino. E sabe o que é que acontece, pessoal? Ela fecunda ela mesma, com a ajuda de polinizadores, com a ajuda do vento. Então, ela própria faz a fecundação dela. A gente chama isso de fecundação. E o outro tipo de fecundação, por fim,
é o que a gente chama de fecundação cruzada. Professor, o que é fecundação cruzada? Repare como é fácil. Pessoal, tem um animal que ama fazer fecundação cruzada, é a minhoca. Pessoal, veja que desenho lindo eu tenho aqui. Eu tenho aqui a minhoca. Aqui é a minhoca 1, aqui é a minhoca 2. As minhocas, elas são hermafroditas. Então, a minhoca 2, ela tem um gameta masculino e o feminino. A minhoca 1 também tem um gameta feminino e o gameta masculino. O que seria a fecundação cruzada, pessoal? É as duas minhocas se unirem uma com a outra, se aproximam e elas trocam gametas, elas se cruzam. O gameta masculino dessa fecunda o feminino dessa, e o masculino dessa fecunda o feminino dessa. E assim, a fecundação cruzada, ela acontece. Esse é um tipo de animal, a minhoca, que faz esse tipo de fecundação. Com relação à hereditariedade, pessoal, tem aí um monte de texto nesse slide, mas o que é que eu vou falar para vocês de importante que não pode sair? É a capacidade que nós, seres vivos, nós, seres humanos, também temos, essa condição de transmitir as nossas características genéticas para os nossos filhos. Assim como nós, filhos, herdamos as características dos nossos pais. E os nossos pais herdaram as características dos nossos avós, que são os pais deles. Então, essa capacidade de transmissão de características genéticas que estão vindo no DNA, é justamente uma condição para que o ser vivo ele seja considerado vivo. Ele, ser possível, ele passar essas características genéticas. Os seres vivos também evoluem, pessoal. Os seres vivos, eles também se selecionam entre si no meio. Os seres vivos, eles também se adaptam, tá? Então, é graças justamente à variabilidade genética que eu acabei de falar para vocês, que lá acontece na reprodução sexuada, que os indivíduos de uma população têm chances de sobreviver e de deixar descendentes. E esses descendentes, eles vão sofrer ou a seleção ou a adaptação. Um conceito bem interessante que eu gosto de seleção natural, o pai da seleção natural, né, que é chamado de Darwin, ele diz o seguinte: não são os mais fortes que sobrevivem, e sim os que mais se adaptam. Eu vou repetir. Não são os mais fortes que sobrevivem, e sim o que melhor se adapta. Pessoal, isso é uma frase extremamente importante que acontece na natureza. Não adianta você ser, entre aspas, o rei da selva, mas se aquele rei da selva, ele não conseguir se adaptar ao ambiente que ele vive. Porque se ele não se adaptar, ele vai ser excluído e ele vai o quê? Morrer. Veja que interessante aqui, pessoal. Aqui esses sapinhos, não sei se aqui, acho que isso aqui são pererecas. Eu tenho perereca vermelha, perereca amarela, perereca verde. O que é que está mostrando aqui essa imagem? Está mostrando que as verdes e as vermelhas estão chamando a atenção dentre as pererecas verdes. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Elas não se adaptaram ao meio, foram extintas. E quem continuou perpetuando sua espécie? As pererecas amarelas. Por fim, ciclo vital. Esse é o mais fácil, né, pessoal? Vocês estudam desde pequeno. Os seres vivos têm a capacidade de nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Certo? Todo ser vivo ele tem o seu fim. E o fim é a sua morte. Aí aqui tem outro exemplo, né? A borboleta. A borboleta tem a fase de ovo, lagarta, pupa e imago, que é a fase adulta. Também é um exemplo, né, que todo ser vivo tem o seu ciclo vital. E assim, eu concluo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Passo a atividade para vocês do livro, da página 140 e 141. Fazer cabeçalho, coloque o nome de vocês, coloque a página e tenham uma boa resolução de atividade. Estou de plantão hoje até o meio-dia. Desejo a todos muita saúde. Fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado pela sua atenção.